terceira vez? Ó, algumas mãos levantaram aqui pela terceira vez. Isso. Se vir mais uma, daí já é da família, viu? Glória a Deus. Meu irmão, olha só, a igreja do Senhor. Eu vi a Esther, eu vi também o seu namorado de Palhoça. Sejam bem-vindos. Amém? Agora olha só, aquela igreja animada que só que não tem ninguém mais animado que nós, ok? Eles podem até empatar com a gente, mas não acredite. Eles são bem-vindos, irmão, no nome de Jesus. Então vamos se colocar de pé para ter uma prova, para eles terem uma prova viva. Eu quero que você saia do teu lugar e dê um abraço nessas pessoas e diga assim, ó: seja bem-vindo no nome de Jesus. O Senhor tem bênção para você. Deus, em Lucas 23:50 diz assim: e eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando-o do madeiro, envolveu-o no lençol de linho e depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamo, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos, Senhor, ser agradecidos a Ti por tudo, por esta noite, pela bondade Tua, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Quem já tinha ouvido falar de José de Arimateia? Algumas pessoas, né? José de Arimateia. E assim como Obed-Edom, ninguém está lembrado de Obed-Edom, de Raabe, né? De Simão Sirineu, de mais quem? De Jefté, semana passada, que foi ministrada pelo presbítero Moelto. E hoje nós queremos falar sobre José de Arimateia. Mas tal como esses outros homens, nós não temos muita coisa escrita sobre José de Arimateia. Mas a gente sabe uma coisa: ele era um homem rico. Por que a gente sabe que ele era um homem rico? Sabe por quê? Porque ele possuía um túmulo familiar. E é isso que a história conta desse túmulo familiar, que naquela época, para uma família, era muito raro. E José de Arimateia foi justamente o homem que proporcionou que Jesus fosse sepultado num túmulo que era da sua propriedade, sabe? Jesus não foi sepultado num túmulo de propriedade da sua família, de Maria, não. Ele foi sepultado num túmulo de propriedade de alguém. Então foi emprestado o túmulo. E tinha um porquê, né, de ser emprestado. Tudo ali era Deus na causa. E é interessante que eu nunca tinha visto alguém assim, ser sepultado. Não, mas esse não é o túmulo dele, não. Esse aí foi emprestado. Eu vi esses dias no sepultamento do pastor Pedro Monteiro, ali de Sara. A gente foi para o cemitério e tal, e quando chegou lá eu vi aquele negócio bonito assim, aquela capela, né, aquela bem feita, tal, de mármore e tal, tudo bonito. Eu disse: puxa vida, será que ele já esperava? Aí alguém disse para mim assim: não, o irmão Francisco,
ele emprestou, que ele não tinha, então ele emprestou para sepultar o pastor Pedro. Foi a primeira vez, eu nunca tinha visto isso, sabe? De alguém emprestar o sepulcro, né? Eu disse, puxa, que legal, né? Alguém emprestar, naquela hora ele não tem, tal, até definia, onde é que vai colocar, tal. Alguém emprestou e estava prontinho, né? Com 3, 4 gavetas, sem nunca ser usado. E acabou que foi usado. E assim, mais ou menos assim aconteceu com Jesus, né? Mas eu quero falar um pouco sobre José, porque a nossa história aqui, embora Jesus ele entra na história aqui, sempre vai entrar na história. Jesus sempre entra em qualquer história da Bíblia que você vai estudar, que você vai aprender, Jesus entra nessa história. Mas assim, José, quem era José? José, a Bíblia diz que ele era membro de um conselho de Israel, ele era membro do Sinédrio. Sinédrio era composto por um grupo de 71 juízes, homens notáveis, homens que julgavam as questões religiosas de Israel. Então o Sinédrio, ele era um tribunal religioso judaico. Era assim, a Suprema Corte, né? Assim como tem a Suprema Corte, né? da Federal, quando chega lá, a última instância. Chegou lá, o camarada é porque fez algo muito terrível, então vai para a última instância. Foi para a primeira, segunda, terceira, chegou na última instância. Era mais ou menos assim, era a Suprema Corte de Israel, onde eram julgadas as questões religiosas dos judeus. E o Evangelho de Marcos, ele vem e diz que o José de Arimateia, ele era um membro de destaque, ele era um ilustre no Sinédrio. E esse Sinédrio, sendo um tribunal religioso, Roma, que dominava a região da Palestina, que dominava Jerusalém, Roma, ela não se envolvia nas questões religiosas de Israel. Roma, ela se envolvia com a paz política da região, e ela não, quando a questão era a religião, é o Sinédrio. O governador, ele não se envolvia. E aqui nós vamos encontrar no contexto dessa história aqui, nós vamos encontrar o Sinédrio, que ele está condenando Jesus, claro, por questões religiosas. Aí Jesus, ele é acusado de ser um falso Messias. Jesus é acusado de blasfemar contra o nome de Deus. E o julgamento acontece justamente à noite, né? Nós estamos lembrados, Jesus foi no Getsemane, está orando no jardim e tal. Então vem Judas, traz Jesus com um beijo, e eles prendem Jesus, levam para a casa de Caifás. E aí então lá, claro que já estão reunidos, o Sinédrio já está reunido, e na presença dos membros, dos homens do Sinédrio, o julgamento acontece. Jesus, ele é acusado falsamente por testemunhas falsas, e Jesus acaba sendo condenado. É provável que o José de Arimateia, ele não participa dessa decisão do Sinédrio, e ele talvez estava ausente nessa decisão, e o Sinédrio acaba condenando a Jesus. Depois de julgar Jesus, o Sinédrio, ele encaminhou então Jesus para Roma. Por quê? Porque o Sinédrio não poderia matar ninguém, não tinha esse poder de mandar matar alguém. Então eles pegam Jesus, depois de ser condenado pelo Sinédrio judaico, a corte judaica, eles pegam Jesus e levam até o Pôncio Pilatos, né, o governador dali da região tal. O Sinédrio não tinha como crucificar Jesus. Jesus era considerado agora um criminoso religioso, e Roma poderia simplesmente dizer assim: olha, isso é problema de vocês, problema religioso é problema de vocês, nós não temos nada a ver com a religião de vocês. Mas o Sinédrio, ele faz uma manobra para que o problema não seja um problema religioso, mas seja um problema de paz política. E eles dizem para o governador: olha, a gente está trazendo aqui um camarada que ele diz ser o Messias, mas ele não é o Messias, ele é um falso Messias. Mas se o povo acreditar que ele é um Messias, o que vai acontecer? O povo vai se render a ele, o povo vai começar a seguir a ele, e o povo vai se rebelar contra Roma de César.
E aí o povo vai obedecer a esse Messias e não vai mais obedecer a Roma, e vai começar um tumulto aqui, vai começar uma rebelião aqui, e vai acabar numa colônia rebelde, e também vai sobrar para ti, Pôncio Pilatos, porque o César, Roma vai te chamar, e tu é para manter a paz política aqui. Não vai haver paz aqui em Jerusalém, e aí então eles podem tirar do cargo, eles podem te matar, eles podem acabar com o teu governo. E aí então, por causa dessa manobra, do Sinédrio, é que o Pôncio Pilatos, ele então decide dar uma atenção especial àquele caso ali. E aí Jesus, ele aparece diante de Pilatos, e Pilatos passa a participar do julgamento de Jesus. Pilatos, ele não vê nenhum mal em Jesus, ele não vê nenhuma culpa em Jesus. E tem um momento que ele olha, tudo bem, vocês dizem que ele é criminoso, que ele é culpado, eu lavo as minhas mãos. Não vou contar toda essa história, mas ele está dizendo, olha, eu quero deixar bem claro que eu não tenho nada com isso é problema de vocês. E quando ele vê que ele não tem nada com aquilo, que ele é puramente religioso, o Pôncio Pilatos, ele joga Jesus para a multidão. Então a multidão, ela vai resolver essa questão aí, porque é festa religiosa de vocês, amanhã é a Páscoa. Pois é, mas nós temos aqui um costume de na Páscoa soltar algum criminoso. Então quem sabe, já que vocês estão dizendo que ele é criminoso, quem sabe a gente solta então Jesus, vamos ir para a multidão. Mas o que aconteceu foi que Jesus foi jogado para a multidão, e Jesus, ou Pilatos, ele diz, olha, vocês escolhem Jesus, nós podemos soltar um criminoso, nós podemos soltar Jesus ou Barrabás. O homem que tinha sido preso por causa que houve uma revolta, ele acabou matando alguém, um homicida. Vocês podem escolher Jesus ou Barrabás, quem nós vamos soltar? E a multidão começa a gritar, Jesus, crucifica. Não teve outra alternativa, Pilatos, a não ser mandar matar, crucificar Jesus. Embora Pilatos mesmo estava dizendo para si mesmo, para todos, eu não vejo nada neste homem que justifique que ele seja crucificado. Provavelmente José de Arimateia, participando do Sinédrio, homem ilustre, homem de posição elevada naquele governo ali religioso de Jerusalém, ele assiste a todo esse processo de julgamento e de morte de Jesus. E a Bíblia diz agora que José, ele não era somente um membro do Sinédrio judaico, mas ele era um seguidor de Jesus. José de Arimateia era um seguidor de Jesus. Mas sabe o que acontecia? Ele seguia Jesus de longe. Ele era o discípulo secreto de Jesus, cria em Jesus, gostava das palavras de Jesus, mas ele não se declarava seguidor de Jesus. Ele era o discípulo oculto, ele não revelava a sua identidade como seguidor de Jesus. Talvez porque? Por medo dos judeus, por medo do Sinédrio, medo das consequências de seguir talvez um falso Messias, um rebelde, e assim as implicações para a vida dele seriam seríssimas. Então ele decide preservar a sua identidade como seguidor de Jesus no anonimato. Eu gosto tanto dessas palavras, eu gosto tanto desse homem. Ele transmite uma paz. Quando ele fala, as palavras dele parecem que têm poder, mas eu não posso me pronunciar a favor desse homem. Jesus tinha muitos seguidores naquela época, e muitos não se manifestavam. Tinha outro membro do Sinédrio que seguia Jesus, mas que não se manifestava. Alguém sabe dizer qual era o homem? Nicodemos. Nicodemos era outro membro do Sinédrio, colega de José de Arimateia, talvez sentava na mesma cadeira ali ao lado. Dois seguidores, de vez em quando conversavam sobre Jesus, mas eles não se demonstravam, eles não se revelavam, eles não se manifestavam que eram seguidor
de Jesus Cristo. E foi justamente para Nicodemos, numa conversa à noite, que Nicodemos vai onde Jesus está à noite e tem aquela conversa. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Aí Nicodemos diz: mas como que eu posso nascer de novo? Entrar no ventre da minha mãe? Não, Nicodemos, aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito, mas você tem que nascer do Espírito. Nicodemos não entende muito. Aí Jesus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, Nicodemos, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa palavra Jesus disse para Nicodemos. O texto áudio da Bíblia para nós, né? Quem não sabe esse versículo decora, ele disse justamente para Nicodemos, membro do Sinédrio. E o posicionamento de José de Arimateia, que era aquele homem rico, influente, justo, bom, praticante da justiça, membro do Sinédrio, poderoso, um homem que tinha acesso direto ao governador. Aí Jesus morre, Jesus é crucificado. E ele, depois que Jesus é crucificado, talvez ele estava acompanhando de longe, né? Ele vai e pede uma audiência com o governador. E diz a palavra de Deus que ele faz um pedido ousado. Ele chega lá corajosamente. Uma versão diz: chegou José de Arimateia corajosamente na presença de Pôncio Pilatos. Outra versão diz: chegou José de Arimateia resolutamente e solicita Pôncio Pilatos: eu tenho um pedido a fazer para você, senhor governador. O que é? Eu quero o corpo de Jesus para eu enterrar, para eu sepultar em um sepulcro que eu abri próximo de Gólgota. Para você entender o que isso significa, de ele chegar corajosamente diante de Pôncio Pilatos, resolutamente diante de Pôncio Pilatos, é que em Israel era costume de que os criminosos condenados por crucificação, eles deveriam ser expostos, deixar os seus corpos em praça pública, até apodrecer, até cheirar mal, ou então ser tirado da cruz e ser jogado numa vala comum. Não podia ter um enterro digno, porque ele era um criminoso. Então, se alguém chegar lá e pedir: eu quero o corpo daquele homem que foi crucificado, está dizendo: ele é um criminoso, mas eu aceito esse criminoso, a enterrar ele, a sepultar esse criminoso. Por isso que ele teve que ter coragem, para ele mesmo, de chegar diante de Pilatos, porque Pilatos podia simplesmente dizer: que? Você é amigo dele, então você vai morrer também. O próprio Sinédrio poderia se revoltar, poderia se reunir e dizer: mas o que é isso? Um dos membros do Sinédrio, o que aconteceu? Ele foi pedir o corpo de Jesus, ele deve ser excomungado, ele deve ser excluído da nossa ordem aqui. E lá está José de Arimateia, sexta-feira, próximo ao cair da tarde, de 3 às 6 horas da tarde. Jesus morre às 3 horas da tarde, e logo em seguida José de Arimateia chega diante de Pôncio Pilatos, reivindicando a possibilidade de sepultar Jesus. Ele deixa claro ali que ele discordava totalmente do Sinédrio, e ele pede o corpo de Jesus. Aí o Pôncio Pilatos diz: mas que é isso? Nós só podemos tirar da cruz se ele estiver morto. O Pôncio Pilatos chama o comandante e diz: vai lá e vê se realmente esse Jesus aí, ele já está morto. O comandante vai lá e volta com a notícia: ele está morto. Mas tão rápido? O Pôncio Pilatos ficou admirado: mas que rápido que esse homem morreu. Jesus tinha hora para morrer, ele sabia exatamente a hora que ele iria morrer. Aleluia. Talvez os dois ladrões ainda estavam lá agonizando na cruz, mas Jesus, o José de Arimateia, talvez ele tinha certeza de que Jesus estava morto, porque algum historiador, né, o Visby, ele diz assim que talvez
o José de Arimateia com Nicodemos, eles estavam vendo que Jesus realmente ia morrer. Eles foram e mandaram cavar logo no sepulcro, na pedra, na encosta, no morro perto de Gólgota, e esse sepulcro ficava a 30 metros da cruz. 30 metros. Alguns dizem que talvez José de Arimateia e Nicodemos, eles estão lá, só ouvindo o que está acontecendo, os rumores, as ofensas, e eles ouvem o grito de Jesus dizendo: Pai, está consumado. Aleluia. Morreu. Jesus morreu, Nicodemos. Vamos logo, antes que alguém pegue o corpo de Jesus e jogue numa vala qualquer. Nós vamos sepultar Jesus, o nosso mestre, aleluia, e reivindicar o corpo de Jesus. E quando ele está reivindicando o corpo, ele está dizendo: Roma, eu não concordo com o julgamento de Jesus. Ele não deveria ser crucificado. O seu corpo não pode ser tratado após a sua morte como um criminoso. Eu não concordo. José de Arimateia pedindo o corpo, ele está dizendo: eu não concordo com o tribunal judaico, eu sendo membro, mas eu não concordo. Eu não concordo também com o julgamento que o Senhor fez, porque Jesus é um inocente. E José de Arimateia, é aqui que começa a nova história de José de Arimateia. Um discípulo oculto, agente secreto de Deus. Agora ele sai do oculto, ele sai do secreto, e ele torna público a sua fé em Jesus. Talvez ele estava dizendo: agora eu vou ser expulso do sinédrio, mas não tem mais importância, porque o que tinha profecia, o que tudo falavam desse homem, acabou de acontecer. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades. Ele já previa que ele ia. Aí o Nicodemos talvez até lembra. Eu lembro, José, de que Jesus disse que assim como a serpente de Moisés foi pendurada, assim importava que o Filho do Homem fosse pendurado também. É Jesus. Está consumado, está pronto, não tem mais. E é a partir daqui, meu irmão, que nós tiramos a lição da vida desse homem. Que José de Arimateia, um homem justo, bom, influente, poderoso, tinha acesso a pessoas que talvez outras pessoas não tinham. Talvez ele sentava na mesa do governador. Quem aqui não gostaria de ter essa reputação, não gostaria de ter essa influência? E José era um homem rico, um homem que tinha talvez o celular do governador Raimundo Colombo nos contatos dele, que a hora que quisesse: olha, eu preciso de uma audiência contigo. E o governador atendia. Mas Deus havia permitido que ele se tornasse um homem rico, justo, bom e influente. Tudo Deus permitiu, porque Deus tinha um propósito. E num determinado momento de sua vida, ele vem e conhece a Jesus, e ele se torna um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus. Ele começa a crer nas pregações de Jesus, nas palavras de Jesus. Talvez sempre que podia, ele estava meio que no oculto, meio que atrás do muro, meio que escondido, e ele ouvia sempre que podia os sermões de Jesus. Mas se ele soubesse lá no sinédrio, a cadeira dele estaria perdendo a cadeira dele. E ele era um discípulo de Jesus. Mas eu quero dizer para você que até ali a vida dele continuava a mesma coisa. Ele gostava de Jesus, ele ouvia Jesus, mas a vida dele era a mesma coisa. Ele se tornou adepto das doutrinas de Jesus. Ele aguardava o reino de Deus. Ele acreditava que Jesus era o Messias prometido. Ele estava aguardando o Messias, mas ele não se revelava para o mundo. Ele não se revelava para os seus amigos. Ele não se revelava para os seus colegas do sinédrio. Ele não se revelava para os seus colegas de negócios. Ele não se revelava. Talvez ele até podia dizer: eu vou ficar aqui bem quietinho, já sou um seguidor de Jesus, eu sei que vou morar no céu, eu acredito na palavra desse homem, sou rico.
todo o pessoal aí da cidade me acha um cara legal, eu não tenho peso na consciência, porque eu não estava lá naquela reunião do Sinédrio, eu não gritei por soltar Barrabás, eu sou um homem chegado do governador, eu fui um homem que eu lutei para chegar onde eu estava, o que é que nós queremos? Eu vou ficar aqui bem quietinho, antes que sobre para mim alguma coisa. Mas a morte de Jesus mudou a vida de José de Arimateia. Na morte de Jesus, talvez lá aos pés da cruz, é ali que ele tem um encontro profundo com as verdades daquele que ouviu de Jesus. É ali, ao pé da cruz. Talvez foi ali que ele pensou, que Jesus quis dizer, né? Assim como Moisés levantou a serpente, importa que o Filho do Homem seja levantado. E a partir dali ele começa a entender as verdades que Jesus pregava. Ali ele começa a entender a mensagem. Ali ele começa a entender o que a cruz significava. Ali ele começa a entender a mensagem do reino. E agora ele começa a entender por que ele, sendo rico, influente, ele se torna um seguidor de Jesus, embora no oculto. O que ele pode fazer agora? Aí nessa hora que o José de Arimateia, ele sai do anonimato, sai da sombra, e ele torna pública a sua fé. E a partir dali ele começa a fazer a diferença aonde ele mora, aonde ele negocia, aonde ele está. E é justamente isso. Quantos aqui já tem uma nova história na sua vida? Levante a mão, você já tem uma nova história. Uma nova história. O que se espera de nós que somos seguidores de Jesus? O que se espera de nós? Espera de nós é que Deus, que nos deu a oportunidade de viver uma nova história, Deus espera que você o torne pública a sua fé em Jesus Cristo. Deus não quer que você continue sendo um agente secreto de Jesus, em que você negocia com alguém e aquele alguém não sabe que você serve a Jesus, em que você trabalha numa repartição pública e a pessoa que está do teu lado, na tua frente, vê 8 horas por dia, 5 dias, 6 dias por semana, não sabe que você serve a Jesus. Que você está na escola e as pessoas não sabem que você serve a Jesus. Tornar pública a minha fé em Jesus, não só em palavras, mas em atos, em decisões, em atitudes, em ações. E ali que o José se levanta, vai ao governador, usa a sua influência em favor do reino de Deus, chega até Pilatos e diz: me dá o corpo de Jesus, eu vou sepultá-lo com dignidade, de um homem justo e inocente que foi morto por vocês. Ele não pode ser sepultado como um criminoso, nem como um homem que praticou a blasfêmia contra Israel. Ele se posiciona, meu irmão, de uma forma extraordinária. E é agora que ele não está mais preocupado com a reputação. Ele decide viver a sua nova história como seguidor de Jesus. O que Deus está falando para nós nessa noite é que nós que estamos vivendo uma nova história com Cristo, mas talvez de maneira oculta, secreta, que nós não nos posicionamos diante da oportunidade que temos, e precisamos nos posicionar, de dizer que nós cremos em um Jesus libertador, de um Jesus salvador, de um Jesus que cura, de um Jesus que me salvou, aleluia, dar testemunho de que realmente você serve a Deus. Quantas vezes nós somos inofensivos na nossa família, na sociedade, às vezes a gente é legal demais para as pessoas, e não temos uma postura realmente de crente. Pastor, sabe como é que é? Tem a sociedade, tem que de vez em quando ser social. A gente vai numa festinha, rola uma cerveja, eu tomo a cerveja. Por quê? Porque é social, sabe? Não se posiciona como alguém que diz: não, eu não bebo mais, eu não tomo nem uma cerveja, não gosto. Por quê? Porque eu tenho Jesus na minha vida. Aleluia. Não, mas aqui, você tem que fazer esse negocinho aqui, mas tem que ser desse jeito. Não, eu não faço desse jeito. Por que você não faz? Porque eu tenho Jesus na minha vida. Glória a Deus. Nós vamos lá naquela festa lá,
é tão bom, vai ser divertido. Não vou. Por que não vai? Porque eu tenho Jesus na minha vida, que mudou a minha história. Eu tenho uma nova história para contar. Essa nova história está com o Senhor Jesus. Influência, meu irmão. Nós estamos aqui para influenciar a nossa cidade, seja através dos nossos trabalhos, onde você trabalha, seja através dos teus contatos. Você que talvez é um formador de opinião, né, que gosta de fazer a cabeça do pessoal, faz a cabeça do pessoal para servir, para render-se aos pés do Senhor Jesus. Porque tem gente que sabe fazer a cabeça, né? Ele é bom de papo. Seja bom de papo para ganhar os teus amigos e colegas para o Senhor Jesus. Você que tem poder de tomar decisões, tome decisões acertadas dentro da palavra de Deus. Não fique quieto diante das injustiças, sabe? Tudo o que? Para sustentar o cargo, para sustentar os prestígios. Não, meu irmão. Ou você se mexe, ou se mexe. Saia do anonimato. Deixa de ser agente secreto de Jesus. Jesus não quer agente secreto, Ele quer testemunha verdadeira. Aleluia. Glória a Deus. Encontrou Jesus, tem uma nova história com Jesus, mas vive a sua vida do mesmo jeito como sempre viveu. Passa a administrar agora tudo a partir do ponto de Deus. É para Ele, é dele, é para Ele. Você agora entrega toda a tua vida ao Senhor Jesus, e aí você vai correr o risco de perder. José de Arimateia estava perdendo o risco de correr prestígio, posição social, até salário talvez, ponto de decisões, a sua cadeira. Ele estava correndo o risco de perder, mas agora ele podia perder, porque ele já tinha visto o Cristo ressuscitado, o Cristo que morreu na cruz do Calvário. Meu irmão, se você já encontrou-se com a cruz, nada mais tem valor nesse mundo. Pode perder. O que eu tenho é mais valioso. O que você tem? A salvação em Cristo Jesus. Se nós estamos aqui, meu irmão, escrevendo uma nova história, a pergunta para nós hoje é: que diferença você está fazendo como seguidor de Jesus? Qual a diferença? Já que você está vivendo uma nova vida com Deus, qual a diferença que você está fazendo? Onde estão aqui os Josés de Arimateia de hoje? Quem vai levantar-se a favor da justiça, a favor do reino de Deus? Esta é a lição de José de Arimateia para nós, uma convocação de coragem, meu irmão, uma convocação de nos posicionarmos como seguidores de Jesus. E essa é uma decisão que você tem que tomar hoje. Ou tudo ou nada. Deus está trabalhando na sua vida. Deus tem um propósito para você. Eu fico pensando, meu irmão, escute só, olha só que coisa linda. Eu fico pensando que Deus permitiu que José de Arimateia se tornasse um homem rico, justo e bom. Sabe para quê? Para que se cumprisse uma profecia. Deus olhou para José de Arimateia e disse: é esse aquele homem. Vou enriquecer, vou abençoar, vou fazer ele um homem justo, um homem influente. Por quê? Porque eu preciso que a minha palavra se cumpra lá na terra. Isaías 53:9. Olha só, quantos anos antes foi profetizado: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Tem uma profecia para cumprir. Aleluia. Meu irmão, Deus tem um propósito para cumprir. Ele está de olho em você. Aleluia. Vou abençoar aquele camarada lá. Vou fazer ele influente na sociedade de Uruçanga. Ele vai levantar o meu testemunho lá naquela cidade. Através dele muitas pessoas vão se converter, muitas pessoas vão se entregar ao Senhor Jesus. Aleluia. Deus te colocou aqui nesta noite porque Ele tem algo precioso na sua vida. Deus te colocou nesta igreja porque Ele tem um propósito para você aqui nesta igreja. Deus te colocou lá naquela empresa porque Ele tem um propósito para você lá naquela empresa. Deus te deu riqueza. Por quê? Porque Deus tem um propósito para você. Deus te deu influência, boa reputação, tudo isso para que você se posicione como seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus que deseja ardentemente manifestar o reino de Deus, a vontade de Deus aqui na terra como no céu. Aleluia.
Que Deus maravilhoso. Quanto serve esse Deus maravilhoso aí? Sabe por quê? Porque Deus não dá uma nova história para você viver sem propósito. Deus não ia tirar você da bebedice, da prostituição, da miséria. Deus não ia tirar você da falência simplesmente porque é você. Não. Se Ele te deu uma nova história para você viver, é porque Ele tem um propósito. Você precisa ter coragem agora. Coragem. Como José de Arimateia teve coragem. Você tem sabedoria para tomar decisões na sua vida. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Vamos agradecer ao Senhor por esse culto maravilhoso, meu irmão. Amém? Vamos agradecer. Senhor Deus e Pai, nós queremos ser gratos por tudo que ouvimos, por aquilo que sentimos, pela manifestação do Senhor sobre a vida dessa igreja. Abençoe, Senhor, o teu povo de uma maneira sobrenatural, lhe dando, Senhor, uma semana abençoada, livrando de todos os males. Senhor, proteja os teus filhos e cubra-os com teu sangue, para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Queridos, que a paz, o amor, a consolação do querido Espírito Santo esteja sobre a tua vida desde agora e para sempre. Se Deus é por nós, ninguém. Vá em paz no nome de Jesus. Mais além do que eu posso imaginar.